Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Tá tudo ok. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Aquelas que vão, outras pessoas também, né? Que vão assistir. Que você receba uma bênção especial nesta manhã. Como nós somos agradecidos por tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Amém. E nós vamos aguardando aquelas que forem entrando. E nós vamos orar pela Renata, pela irmã Franz. E nós precisamos estar juntas no poder da unidade, porque nós já aprendemos, nós temos a bênção, né? Da união, da comunhão. Então, nós, quando nos unimos, mesmo cada um estando no seu lugar, nós unimos em oração direcionada a um alvo, direcionada à pessoa, a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. É isso que nós cremos, né? A Renata está aí, e a outra Renata, a nossa Renata Maria não vai participar, talvez, devido a essa indisposição que ela está passando. Mas louvado seja o Senhor. Hoje eu acordei muito cedo e a palavra que veio, eu creio muito. Através do devocional, eu aprendi a ter muita disciplina na leitura da Bíblia. Ela tem nutrido a necessidade da minha alma, das minhas emoções, ela tem alimentado o meu espírito. Então, eu devo muito a Deus, primeiramente, o devocional, eu ter essa disciplina, amar a palavra, estar em contato com ela. Então, algumas coisas, quando eu vou tomar uma decisão, eu falo, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, eu tenho aprendido muito. E a primeira coisa foi valorizar esta oportunidade e amar a palavra de Deus. O que Deus falou no meu coração hoje foi sobre Efésios. Eu não vou tomar muito tempo para que nós venhamos lembrar como que Deus é maravilhoso. Ele nos levou a mais elevados lugares de bênção. Efésios capítulo 1, bênçãos espirituais. Nós temos que compreender isso e valorizar. O meu Pai eterno me levou para um lugar mais elevado de bênçãos espirituais. Nós temos que crer nisso. E eu gosto muito de colocar antes dele ter estabelecido os fundamentos, ele já conhecia cada uma de vocês. Ele preparou este lugar. Ele preparou esta hora. E tudo, ele já nos escolheu, já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos escolhido. E é interessante que na outra tradução fala, ele nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completas e santas. Tudo por meio do seu amor. Então é através desse amor de Deus que nós estamos aqui. Vamos orar juntas. Nós precisamos estar juntas em oração, orar para Renata, para a irmã Franz, orar por mulheres que ainda necessitam ser libertas. Eu estou aqui na minha zona de conforto, não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho um provedor, tenho Deus, tenho um provedor, tenho uma casa confortável, tenho comida. Eu vou dizer algo para vocês, talvez vocês podem até banalizar. Ontem eu fui no salão, fiz a unha do meu pé. Então eu estou vivendo o princípio, um princípio do tempo. Que eu estou cuidando de mim, um tempo de paz. E as outras mulheres? E outras mulheres que estão precisando das mulheres do reino de Deus, das mulheres enraizadas. Porque eu falei com a Márcia, o Senhor falou, o que você tanto procura? O que é importante para Deus é a alma. Então nós estamos sentados sim na escola de Deus. Mas nós precisamos de cuidar daquelas que não têm essa oportunidade de sentar na escola de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu vou agradecer a Deus e fazer um clamor, porque eu creio em quem nós estamos buscando. Eu creio em quem nós estamos orando. Eu creio, louvado seja o Senhor.
Deus Todo-Poderoso, obrigado, obrigado por mais um dia de graça. Um dia, Senhor, de nós termos essa oportunidade de estarmos juntas. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus Cristo, por ter morrido por nós. Obrigada, Deus, Espírito Santo, o Espírito da glória, o Espírito da verdade, o Espírito que nos dirige. Obrigado, obrigada pela fauna, pela flora. Obrigado porque não nos falta nada. Nós somos mulheres benditas quando olhamos para a nossa condição hoje, que nós viemos compreender que tem muitas mulheres que estão miseravelmente hoje, tanto nas suas emoções como nas suas condições materiais. Nós te pedimos, eis-nos aqui, que nós venhamos falar verdadeiramente, eis-nos aqui, que sejamos esse instrumento da graça, que não venhamos, Senhor, pôr impedimento na ação do teu Espírito Santo. E, Senhor, unidas com ela, eu quero que o Senhor, eu desejo uma cura especial. Esse Cristo que cura, em nome de Jesus. Pai, visita a Renata. Eu não sei o que está acontecendo no corpo dela. Senhor, esta doença, essa fraqueza, essa dor nas costas, no corpo, como que tem insistido? Como que, Senhor, as guerras da Renata têm insistido na sua saúde. E nós sabemos quando a nossa saúde está debilitada, Deus, como que vem uma depressão, uma angústia. O Senhor sabe que ela está literalmente sem família aqui em Goiânia. Pai, ajuda a Renata. Senhor, nós cremos, nós precisamos de um milagre hoje. E o milagre é o Senhor tocar, Senhor, no corpo biológico da Renata. Que todos os seus órgãos, tudo que está errado, que os médicos não estão vendo, Senhor, pela tua glória, pela glória do Deus Espírito Santo, traga um renovo nesse corpo biológico. Cura, Pai. Restabelece a sua saúde. Erga ela, Senhor, porque é mais um na fila de testemunha. Nós cremos na libertação, na restauração da saúde da Renata. Deus, toma a irmã Franz em tuas mãos. Tu sabe o quanto ela precisa. Senhor, ela falou no grupo como que está a sua saúde. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da intercessão. Nós cremos, Jesus, tu és o eterno intercessor. Senhor, leva uma bênção especial. Uma bênção, Senhor, restabelecendo o batimento cardíaco dela. Restabelecendo esse coração. Seja o que está errado nesse corpo biológico, que esse corpo se renda ao grande eu sou. E nós queremos, Senhor, testemunhar e elas testemunhar. Em nome de Jesus, a cura para a irmã França. Em nome de Jesus, visita cada uma dessas mulheres nesta manhã. Tu sabe a necessidade de cada uma, tanto na sua saúde, na sua vida financeira e nas suas emoções. Em nome de Jesus, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Amém, amém. Priscila, com você, minha filha. Espírito Santo de Deus, aleluia. Graça e paz, meninas, bom dia. Eu não sei se a gente sabe, né, como que o inimigo resiste, ele tenta, né, vir com resistências para nos impedir de ouvir e ser alimentadas e fortificadas, fortalecidas pelo Pai, né? Nossa palavra hoje é sobre cura, e olha os ataques que as meninas receberam. Muitas outras, não hoje, mas durante a semana, o final de semana, mas que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha de encontro a cada uma de nós. Verdade. Prossigamos com a nossa leitura, Mulheres Enraizadas, dia 24, página 110, Raízes Podadas. Na aula passada nós conseguimos ministrar 2 capítulos, né? E nessa aula vamos ver se conseguimos 2 também. Quem conseguiu ler? As mãozinhas tá querendo aparecer aí para levantar para dizer. Meninas, nós vamos seguir do mesmo ritmo que foi da semana passada, que eu acho que fluiu até melhor. Então, vocês que leram, e mesmo as que não leram, até pelo título, né? Ou por passar o olho aí rapidinho agora, no versículo-chave, que o primeiro versículo, Raízes Podadas, o nosso texto áureo é no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2.
que a gente fala que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Lembra que nós falamos a diferença, né? Sobre o que o jardineiro faz em relação a cortar e podar uma árvore. E eu queria que vocês trouxessem, quem quer contribuir agora, quem quer falar um pouquinho, para que a gente vá crescendo juntas. Porque é um devocional. Meninas, eu vou aguardar. Ser podado é um processo difícil, né? Quando a gente tá achando que a Bíblia fala que nós estamos mortos, achando que tá vivo. Aí o jardineiro vem e começa a limpar, começa a fazer, dói na gente. Eu já passei por momentos em que que eu estava no auge da crintura. E Deus usar pessoas assim para chegar e falar assim: você tem sido hipócrita. E eu, eita, então, né? Você fica com raiva de Deus na hora. Porque eu fiquei, como assim? Tô Usar fazendo essa tudo. pessoa? Você olha para a pessoa e fala assim: usar essa pessoa? Entendeu? Então, realmente, estava no auge da crintura. E não estava sendo cristã, não estava sendo aquilo que Deus queria que eu fosse, mas o amor dele é tão imenso que ele vem e vai podando, vai tirando. Ele fala, não, eu quero Respirando. que você seja da, a minha imagem e semelhança. Isso é amor, isso é maravilhoso, né? E é isso. A poda, ela vem como um cuidado amoroso do pai, né? Então, assim, quando nós entendemos que esse pai amoroso, ele cuida de nós, e quando ele vem para podar, é porque ele ainda quer algo conosco. É porque ele ainda fala bem assim, filha, a minha obra só está começando e eu quero fazer algo mais em você. Você é esse vaso precioso. Eu quero ainda derramar, eu quero trazer crescimento. Eu quero remover aquilo que está impedindo você de crescer. E eu quero que você promova frutos, mas que esses frutos estejam firmados em mim. Então, nós temos que entender que aquilo, a palavra mesmo fala, aquilo que não está em mim e não dá fruto, ele corta. Afasta-se de mim, raça de víboras. Mas aquilo que ele tem zelo, aquilo que ele tem cuidado, que ele tem amor, ele poda. Ele poda por quê? Para trazer crescimento, para que você venha frutificar na presença dele. Então, quando nós aceitamos a poda com humildade, né? E quando você fala assim, nossa, quem é você para vir me corrigir? E nós somos assim. Às vezes nós não queremos, nós não aceitamos correções dos outros. Nós nos colocamos numa posição tão superior, tão além, que nós falamos bem assim, ai, mas eu tô tão bem, assim, eu tô tão espiritual, né? Por que que você quer me corrigir? Olha para a sua vida. Então, quando nós aceitamos a poda com humildade e confiança, nós experimentamos o quê? O cuidado do Pai, para nos tornarmos mulheres enraizadas, mulheres firmes, frutíferas, para a glória do Senhor. Então, a gente tem que ser humilde e saber reconhecer a hora de ser podada, a hora de ser tratada pelo nosso jardineiro. Meninas, Às vezes, Priscila, a gente coloca coisas no lugar de Deus. sim, O amor dele é tão grande que ele vai e poda aquilo. É, agora, recentemente, a Débora sofreu um acidente, aí ela falou para mim assim: Mãe, eu entendi o que Deus quis. Porque a única coisa que machucou foi o pé dela. a corrida. A corrida. A corrida, ela começou a adorar a corrida, a colocar em primeiro lugar na vida dela. E eu estou dizendo isso porque ela disse para mim. Então, tipo assim, os domingos já não era mais para a igreja, era para corrida. Todos os dias acordar, dormir e acordar pensando nos A treinamentos.
prioridade dela passou a ser outra, né? Passou a ser outra. E ela disse que na hora quando ela percebeu que ia bater, a única coisa que ela pediu para Deus foi assim: Deus, não deixa machucar meu pé. E foi a única coisa que machucou. Aí, em todo o processo, ela chorando e tal, e ela falou: Mãe, eu entendi o que Deus quis fazer comigo. É porque eu estava adorando. E no outro acidente que ela teve, ela também estava adorando o trabalho. A gente não estava indo para a igreja mais porque trabalhava direto, 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 então não estávamos mais congregando porque não dava tempo. E aí aconteceu o acidente. Aí agora dessa vez também. Fala, tempo dava, né? Só não era prioridade de vocês no momento, né? Tempo Exa- dava. exatamente. Aí, então, no momento lá, enquanto nós estávamos no processo de corre para um hospital, corre para outro, aí ela falou para mim: Mãe, eu entendi direitinho o que Deus está falando comigo. Aí eu, então tá bom, hein? Que bom que você entendeu. Mas Amém. o processo da poda dói, a gente chora, a gente reclama, mas é amor. E é Eu acho que verdade, isso João. acontece, eu acho que esse tipo de situação acontece para ver assim, para a gente cair na real, né? Às vezes eu penso assim, né, Deus castigando. Eu não acredito nessa questão que Deus Não, me castiga. Deus deu também não. Jesus para morrer por causa da gente, né? Então ele não vai Ele me não castigar. castiga. Eu acho que a gente, assim, eu conheço uma história familiar, assim, que a pessoa ficava olhando esse dedinho aqui, ficava, ai, essa unha é maravilhosa, como eu amo esse dedo desse tempo inteiro. Ai, esse é o dedo que eu mais amo, olha tanto que minha unha é linda. Aí um dia amanheceu, assim, a unha toda machucada, aí a unha caiu, sabe? Eu falo assim, gente, olha como é, olha o que que acontece, né, pra gente entender, ó, quem tem que ser adorado, né, quem tem que ser glorificado. Então, assim, é uns start, ou deixa eu te mostrar aqui, para a Onde está o seu gente coração? voltar, né, voltar a andar no trilho. Eu acredito que é dessa forma que acontece. Sim. É exatamente isso, Suzana. Eu não creio, eu não tenho e eu não vivo um pai carrasco. E isso nos foi passado na nossa infância. A minha infância era assim: Deus vai te castigar se você não andar. Mas era por quê? Porque nós vivíamos no tempo da lei, que era a obediência. Você tinha que fazer para receber. E se você não andasse, Deus vinha como fogo consumidor. No meio dos profetas, né? Naquela época. Hoje não, a gente vive, é um Deus amoroso, é um Deus da graça. É um pai, como você falou, que se doou na cruz por nós. É um pai que se entregou. Por que que ele vai te castigar dessa forma? Então, Deus não castiga, Deus não nos castiga. Deus permite situações para que nós sejamos ensinadas, para que sejamos podadas. Porque quem, Provérbios, pode falar, Priscila, depois eu falo aqui. o pai que ama, ele instrui e corrige. O livro de Então, Provérbios. Oxa, desculpa. pode falar, meu amor, pode falar. Provérbios capítulo 12, verso 1. Que ama a correção, ama conhecimento. Nós temos que compreender que estamos vivendo numa graça, mas não vamos esquecer que da mesma forma que nós cuidamos dos nossos filhos e nós corrigimos eles, principalmente quem tem filhos adultos, nós corrigimos eles porque nós amamos eles. E Deus falou hoje comigo: eu quero fazer vocês completas e santas. E isso quando nós queremos os nossos filhos separados, porque nós queremos que nossos filhos não sejam todo mundo. E é o que Deus deseja, que nós não sejamos, nós vamos ser distinguidas das demais mulheres. E quando a Priscila fala de poda, eu lembro das minhas plantas aqui. Depois eu vou tirar foto para vocês. Tem uma planta, eu hoje fui andando aqui, ó, linda, linda. Quando eu olhei por baixo, estava cheio de pulgões. E o Senhor falando ontem comigo, eu tinha feito essa partilha com a Márcia. O Senhor falou: ainda tem resíduos no corações de vocês que ninguém vê, que eu sondo o coração de vocês, investigo os pensamentos. Por isso que a poda, vem a É poda. necessária. É porque ele quer nos deixar completas e santas. Era isso que eu queria falar com vocês. Então, aqui no livro, na página 110, ela fala: descobri que as raízes são podadas. As raízes precisam ser aparadas.
a fim de estarem prontas para receberem os nutrientes, gente, opa, os nutrientes de uma nova terra. E é exatamente isso, o Senhor, quando Ele nos traz, né, essa poda, é porque Ele vem com um princípio espiritual. Da mesma forma que a planta, ela precisa de um alimento, ela precisa ser renovada, ela precisa receber algo novo, nós também. E só o Senhor que conhece o nosso íntimo, só o Senhor que sabe o que está dentro do nosso coração. Então, o agricultor, o pai, o jardineiro, ele vem remover tudo aquilo que está impedindo o nosso progresso e o nosso aperfeiçoamento, né? E aí, então, ser podada vai ser doloroso, porque você vai ter que abrir mão de hábitos, de relacionamentos, de pensamentos que não contribuem mais para o seu crescimento. E é exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, assim, ainda tem alguma coisa que está te segurando, tem alguma coisa que está preso lá no fundo. E é aí que o jardineiro vai lá no fundo. Ele vai cavar essa terra. Ele vai expor as suas raízes. E isso nós estamos falando desde o início do devocional. Então, a poda, ela não é rejeição. Ah, estou sendo rejeitada por Deus, Deus está me castigando. Não, o Senhor não te rejeita. Em João 15, né, no 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que cuida, um Pai que nos adora, um Pai que fez tudo e faz por nós. E aí nós ainda queremos questionar, né? Porque nós temos algo assim, ai, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou sendo trabalhada? Por que isso... Não é por quê. É para quê, Senhor? Para que estou sendo aperfeiçoada? O que eu preciso ainda aprender com essa situação, o que eu não aprendi? O que eu preciso abandonar? Quais são os hábitos que eu tenho que abandonar que eu ainda não abandonei? É o que aconteceu com a Débora. Ai, não foi castigo, mas lá no íntimo dela, o Espírito Santo falou. Falou, filha, você tem colocado outras coisas no seu altar, que não seja a minha presença. Então, nós temos que ter este cuidado. Então, Deus, ele vai agir, igual lembra que eu falei para vocês, você está disposto a deixar ir aquilo que Deus está podando, sem resistência nenhuma? Será que o Senhor, quando ele fala hoje assim, ô, Kelly, eu preciso que você abra mão disso. Às vezes nós estamos muito atarefadas com alguma coisa, algo é muito importante para nós, aí o Senhor fala assim, não, eu quero que você abra mão, porque é nisso aqui que eu quero trabalhar agora. Será que a gente está disposto a deixar ir? É exatamente isso. Então, a palavra do Senhor fala em Hebreus 12, 11, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas mais tarde ela vai produzir frutos de justiça e paz. Hebreus 12, 11. Então, que nós venhamos ir para esse nível de frutificação. Porque eu quero ser podada, eu quero ser corrigida, eu quero que o Senhor tire aquilo que tem me impedido ainda de alcançar as coisas que Ele tem revelado e que Ele tem dito que vai se cumprir na minha vida. Eu ouvi algo assim muito grande, falando, Senhor, eu quero ser usada, Senhor, eu quero ter dom de línguas, eu quero profecia, eu quero ter dom de revelação. Aí fala bem assim, né? Ô, amada, como você quer receber tudo isso se nem a sua língua você guarda? Porque como é que o Senhor vai te confiar algo tão grande? Como que o Senhor vai te entregar esse presente se às vezes nós não estamos sendo sábias em guardar a nossa boca? Alguém, uma irmã, uma amiga chega, te confidencia algo. E aí você escuta, claro, né? Mas você sai daquela mesa, senta em outra aí. Nossa, você sabia que a fulana tá passando por isso? Olha aí. Então, gente, é o cuidado. Então, o Senhor, quando Ele nos ensina, é porque ainda tem coisas que nós precisamos aprender, hábitos, coisas que nós precisamos deixar para que Ele venha confiar novas estações, novos frutos nas nossas vidas.
Então, quando nós pedimos e não recebemos, a palavra fala que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Mas nem sempre é porque não sabemos pedir, é porque você não está pronta. Nós, às vezes, não estamos pronta para receber aquilo que o Senhor quer nos confiar. Porque o Senhor, ele tem algo tão grande para cumprir na sua vida, o Senhor, ele tem algo tão grande como chamado para você, mas se você é falha num detalhe, como é que ele vai te confiar? Se a gente ainda tem um hábito. E eu tenho falado isso para o Senhor, e eu fui corrigida. Eu fui corrigida numa questão, não é falar mal dos outros, mas é ouvir comentários. E eu fui corrigida. E o Senhor já havia falado isso no meu coração. Mas como eu não aprendi, o Senhor colocou alguém para me ensinar. E falou bem assim: olha, não quero que você fale mais. Não abra sua boca para falar. Porque a nossa boca ela tem o poder de curar, de matar, não é? De trazer vida. Então, que eu use a minha boca, se eu quero ser instrumento de Deus e é o que eu peço, então que eu venha ser instrumento de vida, de cura, e não de morte. E não de falácias, de falatório. Como o Senhor me ensinou nisso? E ele já havia falado. Então, nós temos que ser atentas. Então, Hebreus 12:1 fala assim: o Senhor nós somos liberadas para correr com liberdade na direção dos propósitos. Então, o Senhor, a corrida, né? Vamos lá, você está liberada para correr, mas em direção àquilo que Deus tem colocado para crescimento na sua vida, não para atraso. Aí, O Senhor, Priscila. sim, Aí Deus fala comigo, vocês não dão conta nem de correr com os homens, falou para Jeremias, vocês querem correr com os exatamente, cavalos? Como o livro que eu estou lendo, Corra com os Cavalos. exatamente, foi nesse dia, isso mesmo, foi esse Maravilha. versículo. Então, assim, ele fala assim, como é que você quer? Você quer mais? Você quer receber algo mais? Sendo que nem a simples corrida, nem uma questão simples que eu te pedi, nem algo que foi uma correção. Você não tá apta ainda? Aqui, ó, deixa eu falar para você. Se você se cansa numa velocidade menor, como irei lançá-la ao seu destino, onde você terá velocidades ainda maiores? Glórias, aleluia. Gente, é Jeremias 12, tá? Jeremias 12, e lá tem. Então, que nós venhamos correr certo, porque as nossas velocidades vão ser maiores. Aleluia. Se você se cansa ouvindo o devocional de manhã, palavras que são alimento, que são um alimento sólido que o Senhor traz, como é que você quer receber coisas maiores? Como é que você quer ser uma ministra da palavra? Se você não tem tempo nem para sentar e aprender, para crescer juntos? Então, vença naquilo que Deus te pediu. Não tropece, pois eu quero que vocês corram e corram velocidades ainda maiores. Então, mulheres posicionadas e estabelecidas, elas vão frutificar, elas vão avançar, porque elas não dependem delas próprias, não é a força dela, não é a velocidade dela, é o tempo de Deus, é a poda de Deus, é o momento de Deus, é a cura de Deus. Então, que nós venhamos ser sábias. Então, não fique na metade do caminho. A poda é necessária para que as suas raízes sejam fortalecidas em um novo lugar e em um novo tempo, a fim de que você tenha a oportunidade de ampliar o seu círculo de relacionamentos, influências e vá de glória em glória. Isso requerá a submissão à poda de Deus. Então, não é só tirar o que está errado. Ele não tira só o que está errado, mas ele fortalece o que é bom, para que nós venhamos crescer de forma saudável. Se vocês quiserem anotar Romanos 8:28.
Então, nós passamos por um processo de... A resiliência, uma pessoa resiliente é aquela pessoa que confia no processo do Senhor. Porque nós não tem como você passar por uma poda, por um processo de cura, se você não confiar no Pai. Jesus é a força dessa resiliência. Exatamente. Lembre-se, a poda sempre se dá em ciclos e estações. Por isso, não durará para sempre. Mulher, o Senhor é fiel para concluir o cultivo que ele iniciou em você. Portanto, submeta-se ao seu agricultor e permita que as suas raízes sejam podadas por ele. 2 Coríntios 12, 9, ele não nos deixa sozinha durante o processo. Então, que nós venhamos a confiar que o Pai não nos abandona, jamais. Mesmo em momentos que nós pensamos assim, eu estou sozinha, você não está, você nunca esteve sozinha. Meu líder essa semana, ele deu um exemplo, ele falou assim, todas as vezes que estiver difícil, que estiver doendo, não fuja de Cristo, corra para Cristo. Ele deu um exemplo da bebezinha dele. Eles têm uma neném de 1 ano e a mãe corrigiu. Olha só, corrigiu a nenenzinha de 1 ano. E ela, o que ela fez? Olhou para o pai que estava próximo. Logo após a correção, ela se jogou, pedindo refúgio, pedindo cuidado, proteção do pai. Aí ele falou: Nossa, o quanto isso é poderoso. Então, quando nós somos corrigidas, que nós venhamos ir para onde? Olhar para o alvo, olha para Cristo, corra para Cristo. Porque se você está sendo corrigida, é porque o Pai, ele quer algo mais de você ainda. Ele ainda tem algo que você não chegou. Processo da cura. Vamos lá, página 112. Meninas, a poda, tranquilo? Podemos avançar? Qualquer coisa a gente vai se falando. Falta 7 minutos. Viu? Vou tentar falar um pouquinho aqui menos. O processo da cura. Nossa, também, ó, Jó 5, do 17 ao 18, tá? Eu vou só pegar. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Assim, a autora, ela nos traz uma situação aqui sobre o rei Josias. Ele foi um homem que trouxe cura, trouxe livramento, mas por ele se envolver em situações das quais ele não havia sido chamado, ele acabou trazendo também desolação para um povo. Então, nós, na poda, nós estamos passando pelo processo de cura. Não tem como você não estar sendo curada. Então, você está buscando, eu quero deixar essa pergunta para vocês. Vocês estão buscando em Jesus, a cura para as áreas feridas da vida de vocês? Vocês têm colocado o Senhor como centro e pedido o Senhor para poder tirar? Porque, assim, às vezes as nossas decisões, elas nos levam a consequências dolorosas. Quando nós escolhemos alimentar a nossa própria vontade, em vez de sermos alimentadas ali pela palavra, pela vontade do Senhor. E aí nós abrimos espaços para as frustrações. Em Provérbios 14, 12, fala bem assim, que há caminhos que parecem certos, mas no final, eles nos levam à morte. Então, às vezes, nós achamos assim, eu estou no caminho certo, eu tô bem. E, infelizmente, a gente está caminhando para um outro lado. Nós temos experiências de como a forma, assim, quando você depende do Senhor, quando você acredita que o Senhor, ele é o único que pode trazer a cura. A mulher do fluxo de sangue, ela falava o quê? Em Marcos 5, 28, ela falou bem assim, se eu apenas te tocar. Então, que hoje você possa dizer para o Pai, Senhor, mostra-me as áreas da minha vida, as áreas que precisam de cura, as áreas que eu preciso ser ajudada. Pai, a poda necessária que o Senhor precisa trazer na minha vida hoje. Senhor, me ajude a reconhecer as feridas causadas pelas minhas escolhas e aquelas que vieram de outras pessoas. Cura, Pai, me fortalece para que eu venha seguir conforme a tua vontade. Porque, da mesma forma
que nós trazemos feridas, situações também, pessoas também nos trazem essas feridas. No Salmo 147, versículo 3, vocês querem anotar? Qual? Salmo? 147, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Verdade. Lindo esse texto. Então, que venhamos permitir o Senhor trazer cura para o nosso coração. Que venhamos ser mulheres curadas, mulheres saradas, porque uma mulher posicionada, uma mulher curada, ela cura outra mulher. Uma mulher que sabe a identidade dela, que ela sabe para que ela foi chamada, ela vai trazer esse bálsamo. Lembra das mulheres? Os tipos de mulheres que nós estudamos? Cada uma tinha uma essência, cada uma tinha uma função, tinha um chamado específico. Que nós não venhamos ser espinheiros, que debaixo das nossas sombras nós ferimos pessoas, mas que venhamos ser aquelas que traz a cura, o bálsamo que muitas outras necessitam. E eu vou finalizar aqui e deixar vocês contribuírem. Dá tempo ainda. Quem quer falar sobre o processo da cura? Priscila, o que me Eu tocou quero foi. só, Pode falar. Pode falar. eu quero só complementar, né, assim, o que a irmã Ivaneide falou, sobre mulher santa, né, sermos santas, né, Completo. essa palavra me trouxe sobre a poda, né, que nós devemos, além de Jesus nos curar, né, além de Jesus estar ali nos podando, deixar a gente ser podada, né, por Ele, né, para a gente tentar levar o melhor para as pessoas, porque como é que a gente vai levar o melhor para as pessoas estando, né, ferida, igual você falou e agora, né, destruída em alguma área, né? Como que a gente vai poder levar o melhor para as pessoas, né? Então, assim, Deus falou muito comigo nessa palavra, né, Érica? Como que você vai levar o melhor para as pessoas, né? Como que você vai estar nutrindo, vai estar orando pelas pessoas, sendo que você, né, tem alguma área que você ainda precisa ali, né? Tá se restaurando, tá, né? É isso. Mas, Érica, o Senhor fala bem assim, quando nós oramos para os outros, igual, eu tenho uma demanda específica, mas eu não estou orando pela minha, estou orando pela sua, que é o Senhor alcançar a minha, tá? Então, assim, quando você intercede pelos outros, mesmo que você sinta assim, Senhor, eu ainda sou falha, nós somos o tempo todo, mas que você exerça aquilo que o Senhor deu de autoridade na sua vida. Ore pelos seus amigos, ore pelas pessoas que necessitam, porque é nas suas fraquezas o Senhor vai te alcançar e vai trazer a, a, Verdade. a poda necessária, o refrigério necessário, o refinamento necessário, Isso. tá? O Senhor, ele nos alcança nas nossas fraquezas, quando nós também intercedemos por outros. Verdade. Priscila, me tocou muito a história do rei Josias, um grande reformador espiritual. Isso é um alerta para nós. Que homem, que referência. Estude a história dele. E ele não ouviu, não quis ouvir. E às vezes nós rejeitamos conselho, orientação. E o fim do rei Josias foi literalmente a morte. Que Isso aí. tristeza. Então, que nós venhamos ouvir com a sabedoria, ouça bem e aplique bem aonde está a nossa fala, nosso coração. Então, a história do rei Josias me tocou muito, eu tinha esquecido disso. Então, nós temos que estar bem atentos a essas podas, essas correção e cuidado com o que pode nos ferir e até nos matar. É aquela Sim, questão da gente dar importância, né, realmente para a voz do Senhor, sim. porque ele foi alertado, mas ele não deu ouvido. A palavra do Senhor fala, né, quem tem ouvidos ouça. Às vezes, assim, no detalhe, o Senhor está falando com a gente não dá moral. Ó, eu vou reclamar, esse tema nosso, ele é maravilhoso e foi corrido, eu estou achando que foi pouco, que a gente Então a teve gente volta oportunidade. na próxima, a gente volta É, na terça-feira que parece que a gente vem. está correndo assim, eu falo, não, tá tão bom, e aí tem um monte de coisa para falar que eu sei que a Priscila tem, ela não falou. Eu acho que tem que ser um tema por encontro, hein? Então, tá bom, vamos botar um tema por encontro. Eu É acho. porque